Sim, finalmente tá de volta o nosso desenho favorito que foi cancelado por uma empresa que só pensava em lucro. Não vou dizer qual é. E agora é o King. Sim, aquele bichinho fofinho. Ele que vai ser o protagonista dessa vez. Mas você pode estar simplesmente perdido agora ou tá sabendo dessa história pela metade. Mas deixa comigo que eu te explico como a Dana Terrace está quebrando a internet. E mais explicitamente o Twitter, né? The Owl House, pra você que não assistiu ou que você esqueceu, porque sim, faz muito tempo que ele foi lançado. Sim, a gente tá ficando muito velho. Basicamente conta a história de como a Luz, a nossa protagonista, ela quer ser uma bruxa nas terras escaldadas. Ela vai parar naquele mundo e daí lá ela tem aventuras, tem vilão, tem anti-herói, tem polêmica, tem política, tem LGBT, tem hétero. E daí a gente vai acompanhando as aventuras da Luz pela primeira temporada, pela segunda e pela temida terceira temporada. Ai, que dor. Que era pra ter seus 20 episódios. Que era muito, tá? Considerando que a série tinha 15, 18 minutos de episódios assistidos, tirando os créditos, a abertura e tudo mais. Que tava legal, era uma coisa bacana, era uma coisa que poderia funcionar. Fizeram 3 episódios. A empresa responsável pela animação, a Disney, que fez Gravity Falls, Amphibia, Star vs Forças do Mal, esse do qual também foi cancelado e apressado, tinha decidido que deu. Acabou, já deu o que tinha que dar. Mesmo o término da segunda temporada e o anúncio da terceira sendo super engajados e o público assim amando a série, ela tinha decidido que a série não poderia demorar muito tempo pra acabar. Mas ela tinha que encerrar esse desenho, afinal tinha uma fanbase enorme e cancelar do nada não seria bom pra imagem da empresa. Só pra vocês terem noção, uma leve matemática. Se a gente tivesse 20 episódios dessa série com 15 minutos cada de episódios assistidos, claro, cortando os créditos, cortando a abertura e tudo isso aí, a gente teria o total de 300 minutos de episódio, o que é coisa pra caramba. Enquanto a série cancelada teve apenas 132 minutos, ou seja, de 300 minutos para 132. Então, lógico que a Dana Terrace teve que resumir a história, teve que cortar partes, a história seria totalmente diferente com esse tempo a mais, mas a gente gostou do final. Foi um final gostosinho, foi um final maravilhoso, foi um açucarado. Até o post dela no Twitter recentemente. Nessa última quinta, a Dana colocou uma fotinho nas suas redes sociais, onde podemos ver o King na frente e logo atrás a Luz, a Emmett, a Ida, o Hunter, a Willow e até mesmo o colecionador. Todos eles mais velhos, logicamente que a série original, mas um poucos mais novos que o finale da série. E na frente da foto está escrito The Owl House, a vida longa do rei, ou algo assim, porque eu não sou tradutor ainda, então o Google teve que me ajudar nessa tradução. Junto com isso, ela deixou algumas frases, alguns textinhos pra gente entender do que vai se tratar a história e também de como ela tá se sentindo com tudo isso. Obrigado, Dana. A gente ia meio que morrer de ansiedade só com essa foto. E aqui ela fala: há muito tempo que estávamos ansiosos para compartilhar essa notícia. Vamos fazer uma graphic novel, A Casa da Coruja, O Rei Longo Vivo. Eu falei pra vocês, tem muitas traduções, eu não sei como é que vai ficar no Brasil. Escrita por mim e pelo incrível Mick Cristiano, ilustrado pelo incomparável Didu. Estamos muito animados para contar uma história totalmente nova. Ou seja, infelizmente a história não vai ser ilustrada pela Dana, mas vai ser ilustrada pelo Jindu, que é um artista bem conhecido no Twitter e que eu vou deixar até algumas ilustrações aí pra vocês verem como é que é o estilo de arte dele. Eu acredito que ele vai conseguir transmitir qualquer sentimento que a Dana queira que ele transmita, mas aí fica com vocês. Comenta aí o que vocês acham desse artista. E seguido desse texto veio finalmente a sinopse do livro. King nunca parou de pensar o que significa ser um titã, mesmo carregando o peso de saber que sobreviverá a sua amada família Casa da Coruja. Ele está determinado a aproveitar cada momento, mesmo que isso signifique usar um dispositivo do colecionador para apagar suas memórias tristes. Aqui a gente pode ver a sinopse do que vai se tratar a obra, que vai ser o King um pouco mais velho, querendo apagar alguma memória ou traumática, ou algum gatilho que ele teve durante todas as suas aventuras. Ou ele pode querer apagar exatamente o que você está pensando: a família Casa da Coruja. Porque, como a gente sabe, o King é quase imortal. Ele vive centenas e centenas de milhares de anos, enquanto a Ida e a Luz nem tanto assim. E pra quem pensou que realmente seria uma continuação da série, seria uma série nova, seria uma animação foda, não, ainda não. Ainda não vai ser uma graphic novel. E pra vocês que não sabem o que é isso, é basicamente um Batman, um Invencível, um Lebre o Coelho. São basicamente histórias em quadrinhos. Mas se você ficou curioso e ansioso ainda e você não consegue esperar, a gente ainda tem mais algumas coisinhas pra analisar na capa do livro. E sim, eu vou chamar a graphic novel de livro, porque graphic novel é uma palavra muito difícil de dizer. Dentre elas, por algum motivo, a Emmett parece vestida de noiva, parecendo ser uma espécie de ritual das Ilhas Escaldadas. E não seria a primeira vez que a gente vê isso, né? Lá do lado
vemos a Aida transformada, provavelmente indicando que a série finalmente vai mostrar da onde que veio aquela coruja maldita, que a gente não sabe também quase nada. O Titã e o Colecionador, obviamente fazendo um paralelo com a estrela guiando o Colecionador, enquanto o que guia o pai do King são as ilhas escaldadas no fundo. Pensando que a história vai se passar sobre o King ser um titã, não é tão surpreendente a gente pensar que vai contar um pouco dos irmãos do Colecionador, né? Afinal, vai ser um aparelho dele que ele vai usar. E as frases da Dana se encerram com ela dizendo ali que as imagens estavam demorando para carregar por causa do Twitter, maldito Twitter. Só que tem outra coisa importante um pouquinho depois nessa frase. Isso pode abrir caminho para continuar a história da Casa da Coruja, preencher lacunas e contar histórias significativas que não podemos contar durante a série. Ela diz abrir caminho para continuar. E eu acho que ela tá falando aqui dos dois únicos caminhos possíveis para The Owl House. O primeiro é onde ela lança esse livro. Ela ganha certa fama de novo e vende bem, o que abre espaço para ela construir mais histórias com graphic novels no futuro e talvez expandir o universo como um todo, tal como Gravity Falls fez com o Diário Perdido e com o livro de Bill. E o segundo é onde ela publica essa graphic novel e ela não vende, ela simplesmente quebra a internet. Ela não ganha fama, ela simplesmente supera as vendas esperadas. O conteúdo que está dentro desse quadrinho, ele importa muito, porque dependendo do que tiver dentro dele, a comunidade vai parar. E isso, meus amigos, a nossa mercenária da Disney não vai conseguir deixar passar. E só assim eu imagino que seja possível realmente voltar The Owl House, não como uma graphic novel, mas como uma animação, tal qual Fiona e Cake, Terras Distantes, o desenho voltando à sua essência, mostrando o futuro ou histórias não contadas ainda. Talvez até trazendo algo para o público mais adulto. Imagina só. Mas infelizmente, meus amigos, eu tenho que te dizer que isso é algo muito particular e muito difícil de acontecer. Pois a Dana já reclamou das práticas da Disney do Twitter, de políticas anti-LGBT, de reduzir pessoal para colocar IA no lugar. A própria Dana fala em tweets o quanto que é diferente você tratar uma graphic novel com a Disney e uma animação. E ela tá ressentida, afinal o desenho da vida dela foi cancelado. Mas também, meus amigos, tem um ponto. Quando ela terminou The Owl House, ela comentou em entrevistas que ela ficaria feliz em uma continuação, que ela faria a continuação, se ela tivesse uma oportunidade clara e algo mais fixo, que não vai cancelar de novo. E isso só um artista entende. Voltar com alguém que simplesmente cancelou a sua obra, que fez você mudar toda a história só pra transformar em 3 episódios de 40 minutos, que era mercenária literalmente, e que basicamente cancelou pela polêmica por ter LGBT. E mesmo assim, você voltaria com o desenho por causa do teu público, por causa do desenho ser a sua vida, a animação que você criou ter a tua alma ali. Só alguém artista ou alguém que tá muito nesse mundo saberia o quanto que é um amor dos fãs ou um amor pela obra que você criou a esse ponto dela nas entrevistas, ela falar que ela voltaria a conviver com a Disney. E apesar disso tudo, meus amigos, apesar disso aqui tudo, a gente tem a última frase dela terminando aqui meu vídeo, o último Twitter dela. A Aida agora pode dizer droga. Se você gostou do vídeo, foi mais rapidinho, foi feito às pressas, então se o áudio estiver ruim, não liga, não tenho muito o que fazer aqui pra tentar cobrir essa notícia aqui, né, pra vocês. Mas se inscreve no canal, vê outros vídeos aqui, são vídeos interessantes, tem um de Hasme Hotel, tem outro de Silk Song, eu acho. Tem o Hasme Hotel, tem Amazing Digital Circus aí no canal, tem shorts pra caramba, é só você entrar aí e se divertir. Valeu, um beijão pra vocês, curtam e se inscreve.